Olá, meus irmãos. Hoje eu quero continuar a falar sobre o nosso tema, o Senhor fiel que nos guarda. E dentro deste tema, hoje eu quero desenvolver, talvez todo ou parte de um capítulo que eu estou chamando de Deus e os seus servos. Dentro deste tópico, eu destaco o primeiro deles, é que Deus se agrada de nossos atos de bondade. O agrado de Deus se manifesta em sua proteção para conosco. Somos tidos como bem-aventurados quando assim procedemos. No Salmo 41, verso 1, lemos: Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Davi relata a Saul que, mesmo este tentando matá-lo, a sua retribuição consistiu em ato de bondade, poupando a sua vida. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. 1 Samuel 24:11. Deus se agrada dos atos de bondade de seus servos, e este, sem dúvida, foi um dos motivos que contribuíram para que Davi não matasse a Saul. O segundo aspecto é que Deus nos guarda e se vale do mal. Deus nos guarda e se vale do mal provocado e do mal acomodado. Eu criei essas duas categorias, mal provocado e do mal acomodado. Vamos desenvolver esses conceitos. O que eu estou chamando de mal provocado? O Senhor nos guarda do mal, ponto final. As Escrituras nos ensinam isso. Não buscamos espontaneamente nos expor ao mal. Deus nos guarda do mal, mas nós não procuramos isso de forma patológica, doentia. Eu vou testar a Deus, ver se Ele me guarda mesmo do mal. Por outro lado, mesmo que nós não devamos buscar espontaneamente o mal, ninguém está livre do mal. Isto porque, além das maldades gratuitas, das quais podemos ser alvo, nos colocamos involuntariamente em situações perigosas no cumprimento de nossos deveres, inclusive de solidariedade e em nossa fidelidade a Deus. Devemos, portanto, confiar nele. Diz o salmista: pois no dia da adversidade, ou no dia do mal, literalmente, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Repare a confiança do salmista aqui no Salmo 27:5. No dia do mal, ele me ocultará. No Salmo 23:4, tão conhecido: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 121:7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Daí, o Senhor ter ensinado aos seus discípulos a orar: livra-nos do mal, porque o Senhor nos guarda do mal. Deus pode nos livrar totalmente do mal, estando pronto a atender às nossas orações conforme o seu propósito. Deus é o Senhor de todas as coisas. É a Ele a quem nos dirigimos confiantemente, sabendo que os seus caminhos, como diz Deus a Abacuque, os seus caminhos são eternos. O Pai Nosso é a oração dos filhos e também é a oração dos adoradores. Somente os filhos de Deus o adoram em espírito e em verdade. Os atos livres dos homens concorrem de uma forma ou de outra para a execução do plano de Deus. A Bíblia relata que, apesar de os irmãos de José intentarem o mal contra ele, Deus realizou a sua obra por intermédio
deste ato invejoso. Vocês podem comparar Gênesis 45, de 5 a 8, Salmo 50, versos 19, 20, aliás, desculpe, Salmo 50 não, Gênesis 50, 19 e 20, e o Salmo 105, 17. No Novo Testamento, vemos que homens mataram a Jesus Cristo, entretanto, eles cumpriram livremente a vontade de Deus. Basta, mais uma vez, que comparemos Atos 4, 27 e 28 com Atos 2, 23, comparando também com João 10, 17 e 18. Mesmo que em nossa limitação não possamos discernir o propósito de Deus em todos os atos da história, não podemos duvidar dele. Deus controla o seu povo e os seus inimigos. Não há força neste mundo que não esteja sob o domínio de Deus. O fato de não entendermos perfeitamente os propósitos de Deus é inteiramente natural. Afinal, Deus é o Senhor eterno e onisciente. Os caminhos de Deus são os nossos caminhos. A sua mente é inescrutável. Nós vemos isso em Isaías 55, 8 e 9, depois em Romanos 11, 33. Nem sempre, escreve Huckman, podemos ser capazes de discernir o propósito de Deus na história, mas que este propósito existe é um aspecto primordial de nossa fé. Da mesma forma, o grande pregador londrino, Martyn Lloyd-Jones, pregando sobre o Salmo 73, disse: creio que muitos de nós entramos em dificuldade porque esquecemos que o de que Deus tratando é a mente de Deus. Desculpe-me, o de que estamos tratando é a mente de Deus. E que a mente de Deus não é como a nossa. Desejamos que tudo esteja pronto, enxuto e fácil. E achamos que nunca deveriam existir quaisquer problemas ou dificuldades. Mas se é uma coisa ensinada com mais clareza do que qualquer outra na Bíblia, é que nunca ocorre assim. Nunca ocorre deste modo em nossas relações com Deus. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Sua mente é infinita e eterna. Os seus propósitos são tão grandes que as nossas mentes pecaminosas não os podem entender. Portanto, quando um ser assim está tratando conosco, não nos deve causar surpresa se, às vezes, acontecem coisas que nos deixam perplexos. Então, meus irmãos, nós não entendemos todos os atos de Deus, e é natural que assim seja. Mas esse Deus, ele nos guarda neste mal provocado, neste mal que é propiciado, é criado, oportunizado para nós, que nós não temos nem condições de nos defender, outras vezes não temos nem noção da dimensão destes atos maus ou malignos, mas Deus nos guarda. Mas também Deus nos guarda do que eu estou chamando do mal acomodado. Analisando dentro de outra perspectiva, sabemos que Deus, em sua misericórdia, pode se valer de nossas aflições para nos educar e aperfeiçoar. Podemos caminhar um pouco mais. Ainda que o nosso pecado seja sempre desagradável a Deus, Ele, em sua soberania e bondade, pode usar de nosso extravio para nos corrigir e conduzir ao caminho proposto por Ele. As nossas derrotas, pela bondade de Deus, podem se tornar em instrumentos de bênção de Deus para o nosso crescimento. Parece que quando as coisas estão funcionando bem, estamos bem profissionalmente, a nossa família está em paz, estamos com saúde, aparentemente nada nos falta, tendemos a nos acomodar e até mesmo tornar-nos relapsos em nossa vida espiritual.
quando estamos sendo bem-sucedidos, os convites aparentemente fáceis do mundo se tornam ainda mais sedutores e convidativos. A vida por trás dessas lentes sempre se nos mostra fascinante e altamente justificável. Não é difícil para nós, dentro deste clima de fascínio, negociarmos nossos valores. Aí está grande perigo para o cristão. Tratando da oração do Pai Nosso, Calvino comenta com discernimento. Nesta petição, não pedimos para ser isentos de todas as tentações, pelas quais precisamos ser amplamente acordados, estimulados e agitados pelo temor de que, por causa de um longo descanso, nos tornemos preguiçosos e flexíveis. Além disso, o Senhor diariamente testa seus eleitos, instruindo-os através da ignomínia, pobreza, tribulação e outros tipos de cruz. Mas este é o nosso pedido, que o Senhor, junto com as tentações, possa igualmente nos dar o caminho para longe delas, para que não sejamos conquistados e esmagados por elas. Assim, estando firmes e robustos na força do Senhor, possamos constantemente nos colocar contra todos os poderes que nos combatem. Deus governa o mundo de tal maneira que o seu povo, ainda que disciplinado pelos seus próprios pecados, é encorajado a progredir, a avançar em direção a Deus. Portanto, de alguma forma, Deus se vale do mal. Muitas vezes, por intermédio deste ato, Deus evidencia a nossa arrogância e pequenez, a nossa pretensa autonomia e a realidade de nossa debilidade, fraqueza e dependência. O salmista, tendo experimentado isto, pôde dizer: alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Salmo 90, 15. No passar por aflições e adversidades, devemos procurar crescer espiritualmente, desenvolver a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. É preciso buscar este discernimento para que não sejamos tentados a achar que fomos abandonados, que Deus é indiferente à nossa angústia. Esta aridez espiritual não é o fim. Deus há de manifestar o sereno ar de sua graça para conosco. Insistimos, ainda que não entendamos perfeitamente o tempo presente, as circunstâncias pelas quais estamos passando tribulações e angústias, podemos ter a certeza de que o Deus que dirige a história, dirige também a nossa vida para o fim que Ele tem em vista, conforme registrado na palavra de Deus. Ainda que nem todas as coisas sejam boas em si, elas, por Deus, contribuem para o nosso bem maior, o nosso bem transcendente. Esse bem transcendente é o próprio Deus. É aquilo que Deus tem em vista para nós, para o nosso bem, para a nossa comunhão com Ele. E este bem transcendente que Deus tem para nós consiste em nossa eterna comunhão com Ele, em semelhança com o seu Filho. Romanos 8, 28 e 29. Ao final, na glória, poderemos entender empiricamente o que hoje, em meio à angústia, injustiças e incerteza, vislumbramos apenas pela fé. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18.
Ao mesmo tempo, devemos estar dispostos a nos esforçar por trazer o bem fazer o bem ao nosso próximo, sabendo que isso é agradável diante de Deus. Quanto às maldades que venham nos fazer, bom, entreguemos isso a Deus. Ele é o Senhor, é Ele quem nos abriga em sua casa. Ele julga retamente. Confiemos em sua misericórdia. Repito, não entendemos perfeitamente as particularidades da história. Contudo, temos a certeza inabalável, altamente estimulante e confortadora. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. No entanto, o ponto focal deste salmo é que aqueles que desejam ter comunhão com Deus não devem fazer mal ao seu próximo. Se preciso for, soframos o mal e deixemos isso com Deus, o reto juiz, o nosso Pai benigno e gracioso. Ele cuida de nós. Ele é quem nos guarda. Antes de meditarmos sobre esta petição, reflitamos um pouco sobre a ideia de tentação. Em princípio, devemos entender que a palavra em si não aponta para algo mau ou danoso. Ela apenas nos fala de uma ação de tentar, desejar, fazer, diligenciar, experimentar. Daí falarmos da tentativa de obter êxito no vestibular. Ou, por exemplo, como a Bíblia nos fala da tentativa de Paulo de ir para a Bitínia. Nesse sentido, é preciso também que entendamos que não existe na palavra tentação ou tentar nenhuma conotação ética, boa ou ruim. Antes, ela denota uma atividade que deverá ser julgada em seu mérito dentro de cada contexto, estabelecendo uma relação com o seu objetivo e os meios empregados. Então, observe, meus irmãos, Deus cuida de nós. Ele cuida de nós daquele mal que nós chamamos de mal provocado pela nossa fidelidade a Ele mesmo. E chamamos o outro de mal acomodado. Nós fazemos o mal e Deus, em sua soberana vontade, nos disciplina para nos fortalecer, nos corrigindo daquele ato de maldade e para que voltemos a Ele em comunhão. Então, este é o Senhor que nos sustenta, este é o Senhor que nos guarda. Deus permitindo, na próxima aula, no próximo vídeo, eu quero falar sobre a tentação satânica. Que Deus nos estimule a continuar em nossa caminhada, amparados pelo seu Espírito e alimentados pela sua palavra em oração. Que Deus assim o faça. Amém.